Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Café com Milhas. Nosso programa aí gravado todos os dias. Era 8 e 8, foi para 5 e 5 e agora está de volta aqui às 8 e 8, onde você vai aprender um pouco mais aí sobre esse universo das milhas. Meu nome é Marcelo Rubles, eu sou especialista em milhas aéreas. Eu fiquei aí há alguns dias ausente, né? Mais de uma semana sem apresentar o Café com Milhas. Eu tive um problema na família, né? Mas essa semana agora nós estamos voltando aí. Muito bom estar de volta aqui, estar conversando com vocês, recebendo as mensagens aí. E agradeço pelo carinho de todo mundo por esses dias que eu estive ausente, né? Houve o falecimento da minha mãe. E aí, estamos de volta. Então, você que vai chegando aí, vai deixando a sua mensagem. Eu vou ler algumas mensagens agora no início, outras eu vou deixar para o final, tá bom? Mas já agradeço todo mundo que está aí participando comigo. Aí, ó, Anice, bom dia. A Sônia, o Sérgio Carvalho, bom dia, pessoal. O André, a Sônia, Marcelo, que bom que você está bem de volta ao café. Obrigado, Sônia, é verdade. Muito obrigado. Elaine, bom dia. Elaine Nunes, Fabiana. Francis, bom dia, Marcelo. Grande e forte abraço, valeu. Marcelo Monteiro, Kleber Campos, bom dia. O pessoal também lá no Instagram, Davidson, Hilda, Corina Barcelos, muita gente boa. Thalita, Reni, Ana Lúcia, galera participando aí. Muito bom ter vocês aí de volta. A gente poder estar conversando um pouquinho sobre milhas, né? Algo que eu gosto muito e que ajuda outras pessoas também me ajudam, né? A partir do momento que eu estou falando aqui. Bom dia, Marcelo, que bom que você está voltando. Valeu, Reni, brigadão. Lucicleia, bom dia, legal. Olha, o tema de hoje, aqui do Café com Milhas, eu quero falar um pouco com você sobre os imprevistos. Como que você pode estar se preparando para os imprevistos, que foi algo que aconteceu comigo há poucos dias, né? Então, assista esse vídeo se você quer estar preparado para os imprevistos. Quando a gente fala na nossa vida sobre algo imprevisto, é interessante, né? Porque a gente sempre usa esse termo, né? Olha, foi um imprevisto e eu não sei o que fazer, né? Não estava previsto. Foi algo realmente que eu não tinha como me preparar. Só que na realidade, se a gente for pensar bem, nós temos como nos preparar para várias coisas da nossa vida, né? Por mais surpreso que seja. Então eu não vou ficar contando hoje sobre o falecimento da minha mãe, né? Mas o fato, ele me trouxe muitos aprendizados, sabe? Muitas coisas que eu vi que eu já estava acertando, outras coisas que eu estava errando, né? E por isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto. Na outra semana, no dia primeiro, né? Acho que semana passada, na anterior, foi a minha irmã avisou que a minha mãe não estava bem, né? Minha mãe mora em Goiânia, eu moro em Cuiabá. E a minha irmã avisou que a minha mãe não estava bem e tal. E aí eu até falei que minha mãe, ela estava com a vozinha bem fraca, né? E aí ela pegou e foi para o hospital. E naquele momento, lá em Goiânia, estava todo mundo de coronavírus, né? Meu pai, a minha irmã, o meu cunhado lá, né? E até aquele momento parece que eu não tinha entendido ainda o que estava acontecendo, né? E quando minha mãe foi para o hospital, ela já entrou e já foi para o estado grave, né? Foi para o estado grave e aí já foi estado grave, entubada, bem, a situação bem crítica, né? O que aconteceu? Naquele momento ali, eu vi que eu precisava estar lá. E aqui entra uma das lições aqui do Café com Milhas, né? Naquele momento, eu vi que eu precisava estar em Goiânia. E quando isso aconteceu, já era à noite. Então, assim, era por volta, aí, sei lá, das 8 da noite, e eu tinha que viajar, porque no outro dia, 4 horas da tarde, teria um boletim. E nesse boletim, lá nesse hospital que a minha mãe estava em Goiânia, o médico, ele fala com você. Então, através de uma câmera, né, eu conversava com ele. O que aconteceu? Eu tinha que viajar. E aí, como fazer? Aqui, muitas pessoas, inclusive pessoas que já vendem milhas, não sabem ainda fazer emissão de passagens. Interessante, né? Muitas pessoas não sabem ainda fazer cotação de voos. E nisso daqui é muito importante.
Porque a gente nunca sabe uma hora que você vai ter que viajar às pressas, que você vai ter que viajar assim em pouco tempo. E nós sempre falamos, né, e a gente ouve o tempo todo falar, até eu mesmo acho que eu falo na televisão, né, olha, compre passagens com antecedência, que fica mais barato. E quando não tiver como? Como você vai fazer se você ainda não sabe nem fazer uma cotação? Se você não sabe nem fazer uma pesquisa? E é engraçado que eu falando isso, antes eu falava, isso é óbvio que todo mundo sabe. Mas tem pessoas que ainda não sabem. Então, naquele momento que eu precisei, então o que eu fiz? Fui em todas as companhias aéreas e fui fazer uma cotação de qual tinha o melhor horário para mim. Porque naquele momento não adiantava eu olhar só a questão do preço, mas eu precisava verificar o horário que eu chegaria em Goiânia, que daria tempo de eu poder ir lá no hospital, né? Que era 4 horas. O que aconteceu? Eu localizei um voo da Azul. O voo era 2 horas da manhã. Então, isso eram as 8 horas da noite, mais ou menos, né? E o voo era 2 da manhã. E eu falei, eu vou nesse voo. E agora? Para pagar o voo. Que às vezes é algo que a gente também não está preparado, né? E aí pensa comigo, se fosse você agora, você precisasse viajar, você estaria preparado para isso? Ou para pagar por essa passagem, ou até com milhas? Porque quem já conhece um pouquinho mais de milhas, e a gente vai acumulando, e eu já falei sobre isso aqui no Café com Milhas, muitas vezes a gente começa a vender tudo, né? Transforma em dinheiro, eu vendo, transformo em dinheiro, ótimo. Só que vai ter momento que você precisa ter uma reserva de milhas para usar. Imagina um agricultor, né? Sei lá, um plantador aí de milho, por exemplo. Milho não, eu vou mudar, vamos mudar o exemplo. Eu vou imaginar o pessoal do leite, quem tira leite. Geralmente, o fazendeiro que tira leite, ele já reserva uma parte para ele. Então, ele reserva uma parte e ele vende o restante. Nem sempre ele vende tudo. No nosso caso de milhas aéreas, é a mesma coisa. A gente não pode sair vendendo todas as milhas. Você tem que ter uma reservinha de milhas ali. Pode ser que você precisa. E foi o que aconteceu comigo. E olha, em poucas horas, então eu consegui uma passagem que ela estava 15.300 milhas. Uma passagem de ida, porque eu não sabia nem quando eu iria voltar, né? Então eu fui lá e comprei a passagem de ida e eu tinha as milhas. E olha que coisa, que coisa, coincidência do destino, né? Eu administro algumas contas. E uma das contas que eu administrava era da minha mãe. E da Azul, quando eu viajei, eu utilizei justamente uma conta que eu administrava dela, que eu tinha uns pontos na conta dela lá. Então eu fui, peguei aqueles pontos e fui viajar. Então, primeira coisa. A importância de você ter uma reserva aí de milhas para você, que a gente nunca sabe quando vai precisar. Então tá bom. Aí peguei, fui para lá. Naquele momento em que eu estava me deslocando para o aeroporto, devido assim ser tarde, eu acho que eu fui sair de casa era mais de meia-noite, né? Até que eu arrumo mala, me preparo, né? Até que eu saí, eu precisava de transporte, né? Eu não tinha como a minha esposa me levar naquele horário. Ela já estava até dormindo já. E aí, o que eu precisei de fazer? Eu precisei de usar um dos aplicativos. E nesse momento que eu fui usar um dos aplicativos, aí aqui entra talvez um erro e um acerto meu, né? Um erro e algo assim que às vezes a gente acaba esquecendo de fazer. Por exemplo, no caso do Uber, você tem como comprar créditos para o Uber na Smiles. Então você tem como ir lá no site, comprar créditos, e quando você compra esse crédito, você ganha milhas a mais. E olha que engraçado, sempre eu compro. Mas naquele dia, o meu Uber eu não tinha créditos. Então eu tinha que pagar com o meu cartão, né? E aí fica essa dica para você. Inclusive hoje no relatório do MR Milhas, né, MR Milhas Invest, se você não sabe, é um relatório que todo dia eu publico, né, com a minha equipe, e onde a gente traz as principais oportunidades. Hoje está tendo uma promoção da Smiles com Uber, que você compra um crédito e você ganha milhas a mais. Mas naquele momento eu não tinha. Olha que engraçado, né? Uma coisa você está preparado e outra não, acertos e erros, né? Naquele momento eu não tinha, mas eu fui lá e peguei. O Uber, não sei se você sabe também, ele tem um programa do Uber, Uber Rewards, que se você não tem, faça o cadastro. Uma hora você pode precisar, uma hora você pode estar acumulando. E nesse cadastro do Uber Rewards, geralmente eles disponibilizam melhores carros, melhores formas de você ser atendido, né? Então, eu não tinha o crédito, paguei no meu cartão de crédito, mas
pelo menos eu tenho esse Uber Rewards, já chamou rapidinho um carro e foi um carro muito bom. Então, beleza, fui pro aeroporto. Chegando no aeroporto, em Cuiabá, de madrugada, algo também que é muito importante, que todo mundo gosta quando fala de aeroporto. Quem não foi quer ir? Quem já foi quer ir de novo? O que é isso que a gente tem dentro do aeroporto que a gente gosta muito, que eu falo muito sobre isso? Vamos ver se alguém sabe. Sala VIP. Então, quando eu cheguei em Cuiabá, e meu voo era 2 horas, até que eu pudesse o horário do avião, imagina você de madrugada no aeroporto ali, super deslocado, né? Então, o que tinha? Sala VIP. Olha lá, o Franz matou, ó. Então, o que eu fiz? Eu fui para a sala VIP que tinha lá do aeroporto, né? E no caso, imagina se você não se prepara antes. Não se prepara antes o seguinte, de ter um cartão de crédito que te dê essa oportunidade de usar a sala VIP, ou já saber se o cartão de crédito seu vai acertar, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que saber antes, porque às vezes na hora você pode muitas vezes acabar cometendo uma bobeira porque você não estava preparado, né? Uma bobeira que eu falo o seguinte, às vezes você poderia ter um cartão de crédito que te desse a sala VIP, mas você não sabia, e às vezes você pode até pagar por ela sem necessidade. Então, no meu caso, naquele momento, eu tinha como usar a sala VIP, né? Aí entrei na sala VIP, fiquei um pouco lá e depois peguei o avião para Goiânia. Ó, naquele momento em que eu estava indo, eu ainda não tinha nem reservado o meu hotel. Porque as coisas aconteceram assim tão rápido, né, que eu tive que me deslocar rapidamente, que eu não tinha, não deu tempo, né? Sabe que horas que eu fui arrumar o hotel? No caminho. Então, no caminho de casa até chegar no aeroporto, né, até o momento ali, depois que eu cheguei e tal, que eu fui preparar o hotel. A mesma coisa para você. Se você tivesse que se hospedar hoje, como que você ia fazer? Você já teria na sua mente quais seriam os melhores aplicativos? Quais que serão as formas mais vantajosas? Porque a gente fazer uma preparação quando está tudo bem é uma coisa, né? Você se preparar, né, arrumar avião, hotel sobre pressão, já é outra. E às vezes, se você não souber, você pode cometer um monte de cagada, você pode enfiar os pés pelas mãos aí, né? E da mesma forma, como eu já conheço um pouco mais sobre isso, quando aconteceu, eu já sabia os locais que eu poderia pesquisar, quais aplicativos que eu deveria ir, onde que era o melhor. E no meu caso, eu acabei me hospedando utilizando aquele hotéis.com. Não sei se você conhece, tem aquele aplicativo, né? Hotéis.com. A vantagem do Hotéis.com é que ele te dá, chama, como que é? Hotéis Rewards, tem o nome do programa lá agora, Rewards Hotel, fugiu o nome dele lá, mas ele te dá noites, então cada vez que você vai ficando hospedado algumas noites no hotel, isso conta para você, depois você ganha uma, a cada 10 você ganha uma hospedagem, um negócio assim. Então naquele momento eu consegui ficar em um hotel, achei um hotel bem no centro de Goiânia, meu pai mora, né, meus pais moram no centro de Goiânia, e aí eu fiquei num hotel lá perto de Goiânia que dava para eu ir a pé. Então, tanto para o hospital, né, como para a casa do meu pai, que o hospital que minha mãe estava era bem no centro de Goiânia. Então, beleza. Ó, o que eu tô te mostrando. Eu tinha uma reserva de milhas, consegui comprar passagem aérea. No caminho, como eu já conhecia, eu consegui fazer a reserva de hotéis e ainda peguei um preço bom, não foi um preço alto. A questão do Uber, da questão do crédito. De você sempre ter um crédito ali, principalmente para quem anda de Uber, né? Então, beleza. Tinha lá essa questão do crédito. Beleza. Então, bora. Fui para Goiânia. Aqui entra uma coisa muito importante, de você ter um cartão de crédito e um cartão com limite. Eu vou falar para vocês aqui desse fato que aconteceu, né? E vários momentos, o fato de ter um cartão de crédito com limite me ajudou. Porque não, às vezes você tem alguns locais que você precisa ter o cartão de crédito. Pode ser que você tenha o dinheiro, mas não resolve. E principalmente para quem usa só o débito, né? Para quem utiliza só o cartão de crédito, só o cartão na função débito, às vezes não vai ter, não adianta você ter o dinheiro. Naquele momento você precisa ter o crédito. Eu vou falar agora mesmo sobre isso daí. Então, beleza. Aí fui para Goiânia, entrei lá, aí fui lá para o hospital, fui encontrar com meu pai, né? E aqui entra um outro ponto importante, que às vezes a gente não fala e não se preocupa. Plano de saúde. Eu não sei a sua cidade, né? Mas
tá um problema essa questão da saúde do Brasil, né? Os hospitais cheios, e quem está na prática, quem está indo para os hospitais está vendo isso, né? E eu que estive aí com a minha mãe durante a semana, eu acompanhei, eu vi como que realmente estava complicado, né? Mas assim, ou você precisa de ter um dinheiro para te ajudar a ficar no hospital, ou você precisa pelo menos ter um plano de saúde, ou se você não tem isso, você está correndo um sério risco de ficar horas e horas esperando por uma internação, né? Horas e horas esperando por ser atendido. E aqui eu não quero entrar no mérito, tá? Se é questão de lockdown, não, mas eu quero falar o seguinte, que no meu caso, ainda bem que a gente tinha um plano de saúde da minha mãe. E aqui no plano de saúde, é, eu já ouvi muito assim, para que eu vou pagar para um plano que eu não uso? E eu vou te contar uma coisa, hein? Eu pago o plano de saúde, era para meu pai e minha mãe, para mim, para minha esposa e para minha irmã, e para minha filha. Eu gasto mais de R$ 3.000 só de plano de saúde. Caro, né? Assim, você pode falar, meu Deus, mas para que tudo isso se você não vai usar? Pois então, se eu tivesse pensado nisso, e eu cheguei a pensar algumas vezes, né, e tivesse cancelado, naquele momento que minha mãe precisou, talvez ela não teria sido atendida no hospital, né? Porque ela chegou no hospital, chegou assim, respirando muito pouco, né? E depois que eu fiquei sabendo que ela estava com 75% do pulmão comprometido, mas talvez se ela não tivesse o plano de saúde, talvez ela não teria entrado, né? Talvez não teria conseguido a vaga que ela conseguiu lá para se hospedar. Aí, beleza. Então, ela conseguiu e foi hospedada. É, aí teve essa semana, né, que eu fiquei lá, então fui acompanhando, tal, né, todos os dias, até que chegou o dia do que aí realmente a minha mãe faleceu, né, que foi no sábado, meia-noite e 30. Essas coisas é complicado falar, né? Mas assim, porque às vezes a gente nunca fala, né? A gente nunca ouve falar, mas eu acho que é importante falar porque pode ser que a gente não esteja preparado, né? O que aconteceu? No momento que o médico avisou pra gente, que o hospital avisou do falecimento da minha mãe, ela faleceu meia-noite e 30. E acho que 5 da manhã que a gente foi pro hospital. 5h40, 6 horas que a gente estava lá e que os médicos conversaram. Não sei se você sabe, eu não sabia. Mas quem falece de Covid, da hora que a pessoa falece para a hora que ela é enterrada, são pouquíssimas horas. Mas muito pouco. Você não tem muito tempo. Inclusive, nem é feito velório. Gente, eu não sabia. Que engraçado, né? Eu não sabia disso. Que não é feito velório. Então, são poucas horas. E são muitas coisas que acontecem naquele momento lá. E que se você não tiver preparado também, e aqui eu não falo só preparado financeiramente, né? É muita preparação, né? Emocional, né? Da sua família e de coisas que já estão preparadas, você pode sair muito mal. Então, beleza. Objetivamente falando. Então, ela faleceu, aí você tem que fazer um registro de óbito e você tem que arrumar a questão de velório. A minha mãe e meu pai pagaram um negócio que chama Pax Domini. Eu não sei se você já viu falar nisso. Mas essa Pax Domini, ela cuida da parte do velório, né? Do transporte, do transporte, do caixão, né? Esse tipo de coisa. E a vida toda eles pagaram. E muitas vezes eu pensei o seguinte: para que ficar gastando esse tipo de coisa, né? A gente vai lá, pega o dinheiro e paga. Não é bem assim, né? Você imagina nesse momento agora que nós estamos vivendo, que a gente nunca imaginou. E às vezes você não tem nenhum tipo de assistência e você precisa, você pode pagar uma fortuna. Eu não sei nem quanto que eles estão cobrando, sabe, hoje. Eu não sei nem o valor quanto que é. Mas assim, às vezes você não tem nem cabeça para isso. E é por isso que às vezes a gente tem que se preparar. E eu vou falar um negócio, eu, Marcelo, particularmente, eu não tenho. Olha aí, né? Meu pai e minha mãe tinham. E assim, ainda bem que eles tinham, ainda bem que a minha mãe tinha. E o pessoal desse velório, meu Deus, que pessoal preparado, viu? Que pessoal, assim, super respeitoso, né? No momento que você tá com dificuldade, que você não consegue raciocinar muito, né? Aí o cara foi super respeitoso, super educado, foi mostrar pra gente a questão de caixão, de como que é feito, explicou todo o procedimento, né? E assim, é, é muito dolorido, né? Outra coisa que eu não sabia, por exemplo, é do jeito que é feito o velório da pessoa. Eu vi, né, que lá, aí eu vi vendo dentro da Pax lá, né,
Aí eu vi a roupa, né? Aí eu falei pra ele assim, e essa roupa, como é que vai ser? Eu também não sabia do jeito que era. Você fala assim, você não sabia de nada, né? Mas aí ele falou assim, não, agora mesmo eu te explico. Aí a hora que a gente foi, sentou, aí ele falou, né, que o paciente quem falece pelo Covid, ele não veste roupa. No caso lá da minha mãe, eram 3 sacos. Eles embalam o corpo em 3 sacos e enterram, né? Já pensou se você vai numa empresa que a empresa não tem trato com esse tipo de coisa? Que é uma empresa que, sei lá, que tem pouco tempo, ou que são, dependendo do jeito que eles são tratados. Então, isso é muito bom. Foi muito importante. Beleza, então, beleza, vamos lá. Aí chegou um momento, né? Tem que enterrar. Onde nós vamos enterrar, onde enterrar minha mãe? Outra coisa terrível também. Quem falece pelo Covid, o corpo, pelo menos em Goiânia, eu não sei nas outras cidades, né? Cada cidade eu vi que está usando um protocolo diferente. Quando você enterra naquele local lá, aquele caixão, ele tem que ficar 5 anos fechado. Lá em Goiânia, assim. Cada cidade é de um jeito, parece. Então, 5 anos sem poder mexer. Ou seja, quando se enterra, então parece que tem um costume de você utilizar aquela questão de você colocar, né? De colocar um corpo, sair o corpo, e vai fazendo isso, né? No caso do Covid, não tem como. No caso do Covid, você tem que colocar. E aí a gente ia enterrar em Goiânia, né? E aí a minha tia pegou e falou, olha, se for fazer isso, vai ficar 5 anos e lá já tá lotado, hein? Depois não vai ter como mais a gente enterrar ninguém. Será que não era melhor você comprar um lote para fazer enterro? Gente, você pode achar isso super macabro que eu tô falando, né? Mas que negócio macabro, que negócio fúnebre. Mas sabe o que que é? A gente não se preocupa com isso. A gente não fala sobre isso. Eu nunca falei sobre isso no Café com Milhas, né? Nunca tratei sobre esse tema, né? E, sei lá, nunca passou pela minha cabeça, né? E eu senti agora. Aí eu falei, gente, e agora? Aí eu fiquei imaginando, eu comprar um terreno para fazer o velório. Quanto que ia ser que eu ia ter que gastar com isso, né? E aí a gente lembrou que ela tinha uma família, né? A família dela, numa cidade do interior de Goiás, chama Itumbiara, onde o pessoal fazia. Ela queria ser enterrada lá. Beleza. Aí nós vamos ver. Aí a gente verificou isso, né? A gente verificou isso, que ela queria ser enterrada em outra cidade, né? Enterrada na cidade de Itumbiara, e a gente foi para lá. Aí a minha tia falou, beleza. Aí conversamos com a funerária falou, olha, o transporte a gente faz até 100 quilômetros, vai ter que pagar a diferença, né? Aí a gente fala, tudo bem. Mas aí depois, na hora, eles não cobraram da gente. Olha que interessante, né? Tanto que o pessoal foi eles foram muito cuidadosos, né? Muito carinhosos com a família, né? Aí, beleza. O que que aconteceu nesse momento? Em que eu precisei outra vez do limite do meu cartão de crédito, nós tivemos que ir viajar, né? Aí a gente teve que viajar para outra cidade, levar a minha mãe. E aí, o que que eu tinha que fazer? Locar um carro. E para alocar um carro, naquele momento lá, eu lembro do carro que eu tive que dar R$ 2.000 de calção, não, de reserva, né? Eu tinha que ter um cartão de crédito com limite de R$ 2.000. Olha a importância de ter um cartão de crédito com bom limite. Porque eu já vi muitas vezes, quando eu falo sobre isso, a pessoa fala assim, Marcelo, mas eu não uso o cartão de crédito. Para que eu vou ter um limite desse se eu não vou usar? Você não está usando, você não vai usar hoje. A gente nunca sabe amanhã. Você nunca sabe se você vai precisar de um cartão de crédito. E olha tanto de coisa aqui que eu já falei. Mais um momento agora que eu precisei. E olha que interessante também, né? Eu tinha um cartão que eu estava usando, que eu usei o cartão para fazer a reserva, ele bloqueou. O danado do cartão bloqueou porque ele achou que era uma movimentação suspeita. Aí eu fui entrar em contato com eles, mas ia dar tanto trabalho, o que eu fiz? Usei outro cartão de crédito. Claro, eu não estou falando para você sair enchendo de cartão de crédito, não é isso, esse tipo de coisa. Mas você tem que começar a preocupar com isso. Ter pelo menos 2 cartões, né? Ter um cartão com bom limite, ter um bom relacionamento, saber usar um cartão de crédito. E quando acontece isso? Então, naquele momento ali também de complicação, né? O cartão de crédito, tanto que ele me ajudou. Beleza, vamos lá. Alugamos o carro e fomos embora. Aí alugou, tal, voltou. Depois que a gente voltou, e aí eu fiquei em Goiânia mais 2 dias, e aí eu precisava de ir embora, né?
que aconteceu? A mesma coisa, eu não sabia o dia que eu ia embora, né? Eu ia ficar lá até precisar, né? Até meu pai precisar, até arrumar tudo, né? Aí vai fazer certidão de óbito, aquele tumulto que tá, né? E, gente, eu tô falando isso porque às vezes a gente não sabe o que tá acontecendo na prática, né? De quem tá sofrendo mesmo, né? De quem tá ali. Às vezes a gente vê na televisão, é tão longe, né? Só para você ter uma noção, para fazer a certidão de óbito, a gente teve fila para fazer certidão de óbito, de tanto de pessoas que estavam fazendo certidão de óbito. E, assim, a gente tem que saber que isso pode acontecer, né? A gente pode acontecer. E como eu estou falando de preparação para os imprevistos, né? A gente tem que saber que isso acontece. Beleza, então vou embora. Vou embora de Goiânia. E aí? A mesma história. Comprar uma passagem com poucas horas. Então eu ia embora na quarta-feira de Goiânia, no caso, quarta-feira passada, eu precisava de ir embora. E tinha que comprar passagem. Primeiro local que eu olhei, e que aparentemente era o melhor para mim, Latam. Aí fui olhar na Latam, aí também tava 19.800 milhas, de Goiânia para Cuiabá, 19.800. Fui olhar as minhas contas, aí aqui já teve um problema, aqui eu já não tinha. Aí eu fui olhar em todas as contas minhas da Latam lá, todas que eu administro, e tinha uma lá que eu tinha 9.400. Aí eu falei assim, não, o fato de não ter milhas, dependendo do seu momento, né, pode ser que realmente é complicado, né, mas no meu caso eu sei gerar milhas, então eu sabia algumas formas de gerar milhas lá e transferir, né. E aí eu pensei o seguinte, tem alguma promoção? A primeira coisa que eu pensei, né, tem alguma promoção que eu posso transferir? Então, gente, e se você não conhecer um pouquinho desse momento, você pode fazer uma transferência de pontos e não ganhar bônus. E não aproveitar, deixar de aproveitar isso, pode ter até um prejuízo, né? No meu caso, eu sabia que no relatório, no MRI, a gente tem uma área que a gente fala das promoções. E aí eu fui lá e verifiquei lá, Latam, tinha uma promoção de transferência. Beleza. Só que a danada da Latam, você já emitiu passagem nela? Aqui entra a importância da gente treinar esse tipo de coisa também, né? De você ir lá e fazer simulações mesmo, né? Fui emitir a passagem na Latam. Quem disse que eu conseguia? Mas não conseguia de jeito nenhum. Dava um erro lá na hora, não conseguia ir para frente. Eu tentei assim várias vezes. Como era um voo à noite, eu falei assim: você quer saber? Eu não vou ficar esperando esse voo, não, vou tentar outro. E aí fui pela Azul. E a Azul eu consegui, aí eu acho que já foi. Quanto que foi? Não me lembro certinho. Não sei se foi 20 ou 21 mil milhas, né? E aí entra uma outra parte que era da questão da Azul, que eu falei para vocês que eu fui na Azul da minha mãe, né? Quando eu viajei, eu usei os pontos dela. Como a minha mãe faleceu, eu vou ter que cancelar o programa da Azul dela. Mas eu tinha alguns pontos lá dela. Aí o que eu fiz? Eu transferi esses pontos dela para minha conta. Como ela já era diamante, acho que já tinha um plano que ela tinha, um período, né? Eu mandei para mim com cotação free não, transferência free, transferência sem custo. Então eu peguei os pontos que ela tinha, mandei para mim, e aí peguei e transferi aquela passagem lá. Olha mais uma vez. E se eu não tivesse esses pontos disponíveis? Qual seria o valor que eu ia pagar? Qual seria o valor que eu ia gastar com a passagem aérea? E naquele caso, eu fiz a cotação e eu analisei. Era melhor eu pagar em dinheiro ou eu utilizar os pontos para eu viajar? E por coincidência, né, tanto na ida como na volta, era melhor que eu utilizasse os pontos e não pagar pela passagem. E aí eu fui lá, paguei pela passagem e voltei para cá. E aí, da mesma forma, né? Aí agora eu já estou de volta com Cuiabá, só que eu ainda não pude voltar para minha casa, porque como eu estava convivendo lá com a questão do Covid, né? As pessoas, o hospital, então eu tive que voltar, estou fazendo a quarentena, né? Fiz o meu exame já do Covid para ver se eu não estou contaminado, e aí depois eu volto para a residência, né? E mais uma vez, a importância da questão do hotel, de saber se hospedar, de saber a melhor forma. E esse hotel que eu estou aqui, eu fui fazer uma pesquisa nele, tava dando um valor caro, né? Aí eu falei, porra, mas Cuiabá tá tudo mais caro que Goiânia, né, do hotel. Mas aí lá no hotéis.com, eu achei uma promoção lá que eu consegui uma economia de mais de R$ 200 na hospedagem. E aí eu peguei e fui para lá também. Então é o seguinte,
Essa era no Café com Milhas de hoje. Eu queria contar um pouco para vocês a respeito disso, né? A respeito disso, desses imprevistos que acontecem, desses problemas que podem acontecer e que às vezes se você não tiver preparado, o mínimo que seja, você pode se dar muito mal a respeito disso, né? Tem um ponto que eu ia falar aqui, mas eu vi que o pessoal já comentou, e aí eu vou até ler os comentários de vocês e vou falar sobre isso, tá bom? Meu amigo Anderson, muito obrigado. Que Deus conforte seu coração. Conte comigo. Valeu, Anderson. Obrigado. Tinha visto um comentário aqui da Suelen. Deixa eu ver aqui. Suelen. Eu também trabalho com plano de saúde, também tenho bastante experiência com essa questão e pago mais de R$ 2.000 de plano para os meus pais. E pago com a renda extra das milhas. Ô, Suelen, que legal. Que notícia boa, hein? Muito bom. Seja bem-vindo de volta, Marcelo. Um forte abraço. Grande, Leonardo. Valeu. É realidade, Marcelo. Muito importante você externar o que passou. Obrigado por compartilhar conosco. Valeu. A Suelen, você não sabia porque você está passando por isso pela primeira vez, Eu já passei por 2 vezes com minha sogra e com minha avó. Elas não faleceram de Covid, mas eu passei por todo o processo de velório e enterro. Uhum. Realmente é importante estar preparado, né? Vânia, muito importante falar, sim, Marcelo, também já perdi minha mãe já há muitos anos, e só o tempo ameniza a nossa dor. Vida que segue, valeu. Tal, 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 tal. Beleza, boa. Vamos ver o pessoal aqui do Instagram. Ó, a Sônia falou assim, eu pago para 5 pessoas, é difícil, mas necessário. A questão de velório, né? Eu falei do Pax Domini. Aqui, ó, o Oswaldo falou um negócio que depois caiu a minha ficha, né? Que eu tava muito desatento para isso. Marcelo, se você tem seguro de vida individual ou na empresa, você deve ter assistência funeral, vale verificar. Oswaldo, que engraçado, né? No caso da minha mãe, ela não tinha seguro de vida, né? No meu caso, eu nem sei se eu tenho mais, acho que não, porque eu já não estou no TRE, né? Lá tinha uma assistência funeral e eu acabei nunca me preocupando com isso. Seguro de vida, eu já até tinha feito uma vez, depois eu cancelei. Mas aí, com esse negócio da minha mãe, eu fui preocupar de novo. E eu não sei se vocês sabem, eu não vou fazer propaganda nem de nenhum. O Nubank ele fez um seguro de vida agora. Aí eu fui olhar a questão do seguro de vida do Nubank e lá tem assistência funeral. E às vezes pode ser que algumas pessoas vão fazer e falam, isso aqui eu não preciso. E é algo muito importante. Então, o seguro de vida, realmente, quem tem seguro de vida, hoje eu vi que ele é importante. Ó, se fosse, por exemplo, eu que tivesse falecido, e aí, como que ia ser a questão da minha filha? Da minha esposa? Minha esposa ainda trabalha, né? E a minha filha? Para os estudos dela, para o resto da vida. Gente, é muito macabro falar disso, né? Você deve estar falando, meu Deus, o que você fica falando disso? Mas são questões que às vezes a gente não se preocupa, mas a gente tem que se preocupar. Então, essa questão mesmo do seguro de vida, hoje, é algo que eu falei assim, opa, realmente não dá para ficar sem, né? Valeu, Oswaldo. O Valdir, falando em seguro, quem fizer seguro de vida agora, existe uma cláusula de 6 meses de carência para o Covid. Fiquem atentos. Valdir, então, lá do Nubank, eles colocaram uma cláusula lá que eles fazem cobertura para o Covid. Eu não me atentei para a questão da carência, eu não fui dar uma olhada lá, mas é bom. Boa alerta do Valdir aí. Josiel, precioso ao Senhor é a morte dos seus santos. Amém. Cíntia, tem que trocar de navegador, Marcelo. Quando dá problema no Chrome, vai por outro Latam. Boa. Cíntia, a Latam, ela dá muitos problemas na emissão, né? No meu caso, por exemplo, eu não tinha nem um computador para emitir lá na hora. Eu tinha que fazer pelo celular. Eu até tentei de usar, trocar no meu celular lá, mas eu não consegui. Tentei fazer de um jeito, usei o aplicativo, usei o navegador e não conseguia. Mas eu acho que não era para ser, né? E foi bom que eu descobri um negócio lá em Campinas, inaugurou uma nova área de embarque, né? E eu não gostava de ir em Campinas de jeito nenhum. Eu falava, Campinas é ruim demais, mas dessa vez eu me surpreendi. Inauguraram um novo local para embarque, né? Ficou muito bom. Não tem sala VIP no nacional, só no internacional. Mas mesmo assim, gostei, ficou bom. Leslie, obrigado por compartilhar a experiência. Que Deus conforte toda a família. Obrigado.
Marcelo, fala pra gente qualquer hora sobre como ficam as milhas e as contas da pessoa que falece. Boa, Fabiana. Boa, boa. Vou falar sobre isso. Oh, Oswaldo, não é macabro. Seguro de vida é importantíssimo. É verdade. Temos que nos preocupar mesmo. Eu tenho seguro de vida já tem muitos anos, pois tenho 3 filhos ainda pequenos e nunca sabemos o que vai acontecer. Verdade. Marcelo, algumas empresas aéreas devolvem até 80% do valor da passagem em caso de viagem de emergência, falecimento. Vale a pena pesquisar sobre. Ah, é verdade, Raquel, é verdade. Você sabe que eu nem lembrei disso? Foi uma coisa tão assim. Olha que interessante, né, gente? Como que a gente tem mesmo? Eu nem me lembrei. Existe essa possibilidade mesmo. Boa, boa, eu tinha esquecido disso, ó. Ah, tal, 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 tal. Bom dia, Marcelo. Sim. Muito importante nos preocuparmos com o seguro de vida. Cumprimenta a esposa aí, Marcelo. Valeu, Francis. Obrigado. Tal, tal. Pessoal, é isso. Vamos voltando devagarzinho aí, né? E obrigado vocês aí por todos esses dias, por não terem me abandonado, né? Voltamos aí e vamos embora. Então hoje era isso que eu queria passar para vocês. Espero que sirva, que possa ajudar também. E se cuidem, né? A gente nunca sabe aí, mas vamos, vamos que vamos, tá bom? Tchau, tchau para vocês.